Nós sabemos que existem na realidade inúmeros estudos que provam que existe um aumento da prevalência de todas as patologias associadas à tiroide com a diabetes. Isto é transversal e é transversal aos dois tipos de diabetes, mas é uma relação muito mais evidente quando falamos da tiroidite autoimune e de todo o processo autoimune relacionado com a diabetes tipo 1. Por isso, apesar desta relação ser transversal à diabetes tipo 1 e à diabetes tipo 2, a conexão e a interligação é muito mais evidente quando estamos a falar de ambas as patologias autoimunes, a diabetes tipo 1, por um lado, e por outro lado, tanto a tiroidite de Hashimoto ou a doença de Graves, por exemplo. No entanto, o que nós sabemos é que isto funciona tanto para o hipotiroidismo como para o hipertiroidismo. As doenças da tiroide e a diabetes, sendo ambas doenças endocrinológicas e do sistema endócrino, mais do que uma relação de prevalência entre elas, elas influenciam-se muito entre si e têm uma relação muito interdependente, o que lhes confere muita complexidade, não só do ponto de vista sintomatológico, fisiopatológico, mas também posteriormente do ponto de vista terapêutico. Por outro lado, e particularizando mais no hipotiroidismo, que é aquilo que me pergunta, nós temos muitos estudos já que nos dizem que os níveis da hormona da tiroide muito baixos, mesmo ainda quando estamos a falar do limite inferior da normalidade, ou seja, mesmo ainda dentro do rango da normalidade, aumentam muito o risco de vir a desenvolver diabetes tipo 2 no futuro. E nós sabemos que isto é particularmente verdade nas pessoas que têm uma pré-diabetes. Os doentes com o diagnóstico de uma pré-diabetes têm uma probabilidade de 40% superior de vir a desenvolver diabetes, se também tiverem concomitantemente patologia da tiroide. Por isso, nós temos aqui uma relação de interdependência, uma relação de complexidade fisiopatológica e terapêutica e também uma relação de prevalência. Pode passar despercebido, mas não deve passar despercebido. Nós sabemos que os sinais e os sintomas do hipotiroidismo são muitas vezes muito inespecíficos e até podem cruzar-se e colidir-se com sintomas e sinais de uma diabetes, nomeadamente uma diabetes descompensada. São sintomas francamente generalistas, maior sensibilidade ao frio, cansaço, muitas queimbras, o aumento de peso, uma pele mais seca, alterações da memória, diminuição da libido. Ou seja, nós vamos encontrar aqui uma série de sintomas muito inespecíficos que se podem cruzar muito com alguns dos sintomas da diabetes ou de muitas outras patologias. Por isso, respondendo à sua pergunta, podem passar despercebidos, não devem passar despercebidos quando tratamos pessoas com diabetes. Quando nós já sabemos que os doentes têm as duas entidades clínicas, hipotiroidismo e diabetes, nós devemos ter em atenção a algumas circunstâncias. Nós sabemos que o hipotiroidismo provoca uma redução, um desaceleramento do metabolismo, e isto pode significar duas coisas. Primeiro, pode significar um aumento da semivida dos fármacos que nós usamos no tratamento da diabetes, ou seja, os fármacos estão mais tempo em circulação e o seu tempo de ação é maior. Consequentemente, pode haver uma redução da glicémia, nomeadamente um risco aumentado de hipoglicémia. Por isso, nós temos de ter em conta que no hipotiroidismo, nomeadamente se ele não estiver absolutamente controlado, nós podemos ter de fazer ajustes farmacológicos para conseguirmos ter a diabetes compensada sem risco de hipoglicémia, nomeadamente se o doente estiver medicado com insulina, isso pode-nos fazer um alerta e uma atenção particular à necessidade de reduzir as doses de insulina. Por outro lado, e além desta complexidade do manuseamento farmacológico, nós sabemos que as pessoas com diabetes estão mais suscetíveis a terem complicações que são complicações da patologia tiroideia. E isto tem particular impacto quando falamos, por exemplo, das complicações oftalmológicas e da retinopatia, ou quando falamos das complicações microvasculares como a neuropatia. Ou seja, há maior suscetibilidade nas pessoas com diabetes de virem a desenvolver complicações que são complicações também da patologia tiroideia e que, juntando as duas entidades, se exponenciam. O único grande desafio,
e o único grande alerta que eu faço para todos os colegas é não esquecer. O diagnóstico do hipotireoidismo é um diagnóstico absolutamente simples, à distância de uma análise laboratorial. É pedir o doseamento das hormonas tiroideias. Por isso, o grande desafio é não esquecer. O grande desafio é combater a inércia clínica deste diagnóstico, porque nós só diagnosticamos se suspeitarmos e nós só tratamos se diagnosticarmos. Por isso, se nós não tivermos um elevado nível de suspeita, se a luzinha do hipotireoidismo ou das alterações da tireoide nestes doentes não forem uma preocupação, nós não vamos dosear aquelas hormonas, nós não vamos pedir aquela análise laboratorial. Se nós não tivermos esta preocupação, se nós não tivermos esta suspeita, nós não vamos diagnosticar. E se não diagnosticarmos, nós não tratamos. E o que nós sabemos é que, neste momento, não há motivo nenhum para não tratar alterações ou a patologia tiroideia, nomeadamente o hipotireoidismo nos nossos doentes com diabetes, porque o diagnóstico é simples e o tratamento é igualmente simples e está ao acesso de todos. O que eu partilho é precisamente o que eu disse na pergunta anterior. Suspeitar, estar atentos, estar alerta, não esquecer. Não esquecer que temos de pedir o doseamento pelo menos uma vez por ano, ou seja, procurar e verificar a existência potencial deste diagnóstico, pelo menos anualmente, no pedido de análises laboratoriais. Suspeitando, diagnosticando, podemos tratar. Por isso, o único conselho que eu dou é não esquecer. Como eu comecei por dizer, nós temos aqui uma relação de prevalência, mas que não é a que mais me preocupa, mas temos uma relação de interdependência e de complexidade. Nós temos de ter em conta que os sintomas podem ser confundidos, por isso nós temos a obrigação de diagnosticar mesmo antes do surgimento dos sintomas, perante um rastreio laboratorial anual da patologia tiroideia, e depois temos a obrigação, uma vez feito o diagnóstico, de ter em conta algumas particularidades, nomeadamente o ajuste dos fármacos e o ajuste das doses de insulina nos doentes com hipotireoidismo, porque sabemos que a semivida destes fármacos pode estar aumentada. Por outro lado, temos de ter o cuidado de ter muito controlado tanto a diabetes como os valores hormonais da patologia tiroideia, porque um controle de ambas as doenças permite melhorar autocanos, reduzir morbilidade e melhorar também o controle metabólico. Se eu tiver uma tiroide controlada, eu tenho maior probabilidade de ter sucesso no meu tratamento de controle metabólico da diabetes.